Aquela brincadeira do início valeu, né? Brincadeira do início não ser boa. Palavra bíblica que nos saúda nessa manhã, palavra do próprio Jesus, Evangelho de João, capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Se alguém permanecer em mim e eu nele, diz Jesus, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Que hoje, nessa manhã, apesar de todas as lutas, dificuldades, medos, enchentes, cheias por todos os lados, muitas pessoas desabrigadas, que bom que nós podemos estar aqui e receber a palavra de Deus, que nos consola, nos orienta e nos ilumina o caminho também nos momentos de dificuldade. Assim, sejam bem-vindos e um bom dia para todos vocês. Podem sentar, também você que nos acompanha de casa, seja bem-vindo. Curta, compartilhe esse vídeo para que também outros recebam a palavra de Deus na sua casa. Assim damos início cantando o hino 325, Aqui Você Tem Lugar. 325, Aqui Você Tem Lugar. Aqui você tem lugar, aqui você tem perdão. Na casa de Deus é assim, aqui Deus traz salvação. Aqui você vai cantar, também vai poder sorrir. Na
Assim nos reunimos nessa manhã em nome e na presença de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Convido a nos colocarmos em pé para uma palavra de oração. Feche seus olhos e oremos. Senhor Deus, estamos na Tua presença nesta manhã, trazendo nossas cargas para depositá-las diante de Ti. Estamos preocupados, ansiosos e agitados. Ao nosso redor, muitos acontecimentos querem nos amedrontar. Mas nós confiamos, Senhor, que Tu tens preparado algo para nós e nos trará consolo e segurança aos nossos corações e nos fará sair deste culto certos de que Tu és o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E a Tua força é maior do que os nossos medos e as nossas incertezas. Por Cristo Jesus, o nosso Senhor, nós oramos. Amém. Podemos tomar assento e agora cantamos, nos preparando para a mensagem, o hino 254. Também está no inário, se alguém gosta de acompanhar. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado. Graça e paz. Texto para a pregação do Evangelho de Mateus, capítulo 21. Temos as nossas leituras ali indicadas. Hoje nós vamos ler os 4 textos indicados pela igreja, porque a igreja todo domingo indica 4 textos, um para a pregação, que é o texto de Mateus, e os demais textos sempre são indicados para dar suporte do entendimento da palavra de Deus. A gente não interpreta a palavra de Deus do jeito que a gente bem quer. A gente deve interpretar a palavra de Deus conforme a própria palavra de Deus nos orienta. E hoje eu quero ler com vocês exatamente os 4 textos, para vocês perceberem neles como a palavra de Deus
ela se complementa. A gente pode pegar uma palavra e interpretar ela, mas com outros textos que ajudam a dar o entendimento da palavra de Deus, conforme Deus assim deseja. E vamos ler então Mateus 21, que é o primeiro texto do Evangelho. Atentai noutra parábola. Todos acharam aí? Página 27, Novo Testamento. Aqui Jesus conta uma parábola. E ele diz: atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha. O que ele plantou? Prestem atenção. Cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores, para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro, e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos, em maior número, e trataram-os da mesma sorte. E por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, o que fará àqueles lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a estes malvados, e arrendarás a vinha a outros lavradores, que lhe remetem os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. Tudo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Em resumo, podemos dizer que aqui Jesus conta essa parábola da vinha para dizer que tem trabalhadores que receberam uma vinha bem cultivada, bem preparada, para simplesmente colher os frutos e distribuir esses frutos com justiça, dando a cada um que é de direito. Mas tem aqueles trabalhadores que se negam a dar os frutos a quem é de direito. E aqui especialmente, Jesus está se referindo àqueles que não entregam a Deus aquilo que realmente é de Deus. Não querem deixar Deus ser Deus. E por isso ele fala da pedra rejeitada, porque quando Jesus vem, eles querem matá-lo. Esta parábola da vinha, hoje, quer nos fazer refletir como está a nossa distribuição dos frutos. Estamos dando
a Deus o que é de Deus? Aquilo que recebemos de Deus, distribuímos para o propósito que Ele nos dá? Esta é a primeira parábola. Vamos ouvir agora um texto do Antigo Testamento, o texto dos Salmos. O texto do Salmo, número 80. Eu convido para a leitura a Mara, página 534, 534, página 534. Aqui também é um texto que fala de uma vinha. Observem qual é a situação aqui. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Dispuseste-lhe o terreno. Ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra dela os montes se cobriram, e com os seus sarmentos os cedros de Deus. Estendeu ela a sua ramagem até ao mar e os seus rebentos até ao rio, porque lhes derribaste as cerdas, de sorte que a vidimam todos os que passam pelo caminho. O javali da selva a devasta, e nela se repastam os animais que pululam no campo. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Olha do céu e vê e visita esta vinha. Obrigado, Mara. Então, aqui, o povo de Deus pede que Deus venha novamente visitar a sua vinha. Que Deus restaura esta vinha. E aqui a vinha é comparada com o povo de Israel, que saiu do Egito para a terra prometida. E aí descreve que esse povo foi espalhado do rio até o mar, por todos os lugares. E agora esse povo que foi transplantado do Egito para a nova terra prometida, ele pede por restauro, pede por refrigério, pede pelo auxílio de Deus. Ele pede que Deus visita novamente esta vinha. Então, a vinha aqui é comparada com o povo de Deus. O povo de Deus que pede por refrigério e por socorro. Vamos ouvir agora o texto do Antigo Testamento do profeta Isaías. Isaías 5, versículos 1 a 7. Convido a Irani para nos ler. Página 608. Aqui também fala de uma vinha. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado, a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda à minha vinha que eu lhe não tivesse feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto, não será podada, nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. As nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Obrigado, Irani.
Então aqui temos também uma vinha muito bem plantada, bem preparada para produzir os melhores frutos. E que frutos ela deu? Frutos bravos, frutos maus. Ouvimos no texto anterior que o povo de Deus pede que Deus visite a sua vinha. O povo é a vinha de Deus. E aqui está falando que esta vinha bem plantada, bem cuidada pelo dono da vinha, que é o nosso Deus, Deus deu frutos bravos, frutos maus. Assim é o ser humano. Muitas vezes Deus faz tudo por ele, e tudo aquilo que ele o recebe para fazer coisas más. Esta é a situação que a palavra de Deus nos mostra. Quantas pessoas poderiam fazer melhor e não fazem? Na verdade, todos nós. E por isso, aqui somos comparados com essa vinha que produz frutos maus. E aí, o texto não deixa dúvida, no versículo 7. Os homens de Judá são a planta dileta, a planta amada do Senhor. Ele desejou que exercessem juízo, e eis o quebrantamento da lei, desobediência da lei. Ele desejou que exercessem justiça, e eis o clamor daqueles que são injustiçados. E as injustiças estão em toda parte. Pessoas clamando estão em toda parte. Na entrada da igreja, há pouco, não faltou histórias de injustiça, de pessoas clamando, de pessoas sofrendo. O noticiário nos mostra isso a toda hora. Ou seja, os frutos amargos, maus, continuam aí. Mesmo tendo todas as condições para produzir bons frutos. Esse texto mostra esta situação do mal. Vamos ouvir agora o texto do apóstolo Paulo. Filipenses, capítulo 3, 4 a 14. Página 212. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para conseguir Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Obrigado, Nádia.
Aqui então tem o apóstolo Paulo falando dos frutos. Inicialmente ele descreve os frutos da sua fé, antes dele ser cristão. E ele diz: se alguém se orgulha ou se acha importante por ser cumpridor da lei, fazer boas coisas, ele diz: eu teria motivo muito mais para confiar na carne, nas minhas obras, nas coisas boas que eu faço. Mas ele diz: mas, versículo 7, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Aqui o apóstolo Paulo nos mostra que os frutos daqueles que confiam na carne são uns, e aqueles que confiam em Cristo são outro. E aqueles que confiam em Cristo acabam abandonando uma série de coisas que para eles eram importantes até então. Como no caso do apóstolo Paulo, ele, obediente da lei, perseguidor da igreja, fazia tudo aquilo que a lei mandava, na convicção de que se assim ele o fizesse, ele agradava a Deus. E estava fazendo coisas más. Estava dando, na verdade, frutos amargos, como lá diz o profeta Isaías. Mas por causa de Cristo, ele então abandona uma série de coisas na sua vida e passa a fazer outras. E aqui tem algo importante para nós, se nós queremos também produzir bons frutos. Queremos produzir os frutos verdadeiros da fé. Ele diz: perdi todas as coisas e as considero como refúgio para conseguir a Cristo. Fruto da fé nos leva, em primeiro lugar, a nos unir com Jesus Cristo. Conhecer Jesus Cristo, saber como Ele pensa, como Ele age, como Ele faria nas diferentes situações da vida. Ter o mesmo procedimento que Ele, esvaziando-se, entregando-se, agindo em humildade, reconciliando. Conseguir estar unido com Cristo. E aí ele diz: eu não tenho justiça própria. No versículo 9. Que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Jesus Cristo. O verdadeiro fruto da fé é estar unido a Jesus Cristo. A justiça que procede de Deus, diz ele, esta baseia-se na fé. E a justiça que procede de Deus não procede de lei, porque as leis, às vezes elas são más. E as leis, elas levam a matar e a eliminar os inimigos da lei. E a nossa sociedade está cheia de situações onde tem conflito na lei. E uns pegam uma lei e diz: elimina os outros. Outros pegam outra e diz: elimino os outros. Elimina os da direita, elimina os da esquerda. Cada um apegado numa lei. E a fé, a justiça que procede da fé, não é justiça da lei, mas é a justiça da misericórdia. É a justiça do amor, é a justiça da compaixão, que leva a agir uma hora de um jeito, mas outra hora de outro jeito. Tudo visando o bem, o melhor. A situação que provoca menos sofrimento e menos injustiça. É isso que o apóstolo Paulo aqui está nos dizendo. Ele, na fé, descobriu que aquilo que ele fazia deveria ser deixado para trás. E ele, de perseguidor da igreja, passou a ser um missionário da igreja. Passou a ser perseguido, tanto pela igreja,
como pelos de fora da igreja, por causa da sua fé. Porque como ele era perseguidor da igreja, a igreja não confiava nele, depois que ele se tornou cristão. E depois, também aqueles que eram os seus companheiros, também o perseguiam porque ele abandonou a causa da lei. Assim é a vida com Cristo, leva a produzir frutos, e esses frutos têm como consequência abandonar muitas coisas que até então o tinha como certas. O apóstolo Paulo continua: e para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na morte, para que de algum modo possa alcançar a ressurreição entre os mortos. Ele diz: a minha fé faz com que eu me conforme, poderia a palavra aqui, me transforme, me iguale a Jesus Cristo na sua morte. Porque à medida que eu estou junto com Jesus, sendo injustiçado, sendo perseguido, sofrendo a cruz, talvez de algum modo eu também vou estar com Ele na ressurreição. Fé é esta união com Jesus, é estar com Ele na sua morte, para um dia estar também com Ele na sua ressurreição. Por isso na igreja nós temos aqui a cruz. Enquanto nós estamos nesta vida, nós vamos estar aqui, nos unindo com Ele em sua cruz, para um dia estarmos com Ele lá na sua ressurreição. E entre esse caminho da luta até a ressurreição, aqui está a ceia do Senhor, onde Jesus Cristo vem nos dar a sua força, vem se unir conosco, vem nos alimentar, vem nos encorajar para lutar pela justiça e produzir os frutos da fé e do amor. Voltando então para aqui o nosso texto de hoje, que era o texto de Mateus, indicado. O texto de Mateus vem exatamente questionar aqueles que se negam a entregar os frutos a quem é de direito. Vem questionar aqueles que se apoderam da herança que não é deles. Daqueles que se apoderam daquilo que não é seu. Todos nós temos essa tendência de querer nos apoderar de coisas que não são nossas. A história do nosso país é cheia de situações assim. E exatamente esse questionamento o texto de hoje nos faz. Há pessoas que se apoderam da herança. E aqui especialmente Jesus está questionando daquelas pessoas que se apoderam daquilo que na verdade é de Deus e tomam isso como se fosse seu. E aí, se a gente refletir como o apóstolo Paulo, a gente vai ver que até a nossa vida a gente se apodera dela como se ela fosse nossa. Mas na fé, a nossa vida pertence a Deus. O nosso dia pertence a Deus. O nosso trabalho que realizamos pertence a Deus. Mas nós queremos se apoderar como fosse nosso. E esse é o questionamento do texto de hoje. Eu quero finalizar essa reflexão sobre que tipo de frutos temos nós produzido, se não estamos nós também produzindo esses frutos amargos, ou frutos onde nos apoderamos das coisas de Deus, ou confiando mais na carne do que em Cristo. Contando aqui uma história da África. Uma história que fala da partilha dos frutos. Diz que um antropólogo visitou um povoado africano e que resolveu fazer uma brincadeira com as crianças para entender como era a cultura daquele povo. E ele colocou uma bela cesta de frutas debaixo de uma árvore e chamou as crianças todas e disse para as crianças:
O primeiro de vocês que chegar naquela árvore vai ganhar aquela cesta e vai poder comer todas aquelas frutas. Crianças. O que as crianças fizeram? Na nossa cultura, as crianças todas sairiam correndo para chegar lá primeiro e comer todas as frutas. Mas não foi isso que as crianças fizeram. As crianças se deram as mãos, umas às outras, e correram juntas até o fruto, até a cesta de frutos. Elas se deram as mãos e correram juntas até a fruta da cesta. Chegaram juntas, ao mesmo tempo. Elas se sentaram e repartiram as frutas. E aí então o antropólogo perguntou para as crianças: por que vocês correram juntas, quando somente uma poderia ter ficado com todo o cesto? E uma das crianças respondeu: Ubuntu. Como uma de nós poderia ficar feliz se o resto estivesse triste? Como uma de nós poderia ficar feliz se o resto estivesse triste? Ubuntu é uma palavra africana da cultura Zulu, Xhosa, que significa sou quem sou, porque somos todos nós. Em última análise, as crianças disseram para o antropólogo: sou quem sou, porque somos todos nós. Como uma de nós poderia ficar feliz se o resto estivesse triste? A minha humanidade está ligada com todas as demais pessoas. Assim é que a palavra de Deus nos apresenta a humanidade. Somos ligados uns com os outros, com aquela imagem do apóstolo Paulo como os diferentes membros do corpo. Cada um é diferente, mas tem uma função. E esse corpo todo está ligado com o nosso Deus. Forma a presença de Deus no nosso mundo. Fé é isto, é estar unido a Jesus Cristo. Estar unido uns com os outros, partilhando os frutos da fé, que é o amor, é a partilha, é a compaixão, como essas crianças aqui nos dão um exemplo. Amém. Vamos cantar, então, em resposta, o hino 181. Viver com Jesus é cantar. Viver com Jesus é cantar.
Isso aí. Esse hino responde também à pregação. Viver com Jesus é se alegrar, mas é se comprometer. E não vai faltar oportunidades de compromisso, provavelmente agora também, por ocasião dessa enchente novamente. Convido o Manuel para nos dirigir os avisos. Enquanto isso, eu pergunto se tivemos aniversariantes aí durante a semana. Já tem alguém levantando o dedo aí, que legal. Henrique, fica de pé. Todo mundo vê. Nosso Henrique, participa aí da juventude, tudo, né? Que Deus te abençoe, com muitos anos de vida e muitas alegrias aí também junto à família. Então ele recebe também o cartão, o chocolate. A Nádia também fez essa semana. Parabéns, Nádia. Continue firme aí também conosco, nos casais, toda a participação também na comunidade. Mais alguém? De casamento? Ninguém de casamento, de batismo? É isso? Da live também alguém colocou? Acho que não. Enquanto eu estava olhando, não. Acho que não, né? Então, que Deus possa abençoar a vida de cada um, especialmente dos aniversariantes. Bom dia a todos. Nosso próximo culto é no próximo sábado, às 19 horas, dia 14. Plantão para os dias 8 e 9 é o pastor Flávio Paiter, Paróquia Centro. Plantão para o dia 12, que é quinta-feira de Nossa Senhora, feriado, é pastor Milton e André, da Paróquia Centro. Temos também na secretaria a venda do Castelo Forte às senhas diárias. Castelo Forte a R$ 25,00 e as senhas diárias a R$ 20. Terça-feira temos a oase noturna às 19h30. A oferta do último culto foi do Sínodo Pastoral da Pessoa Idosa. Somou o valor de R$ 311. A oferta de hoje é para a ICLB, missão no Sínodo Brasil Central. Temos também o churrasco à venda a partir para o dia 12 de novembro, valor R$ 50, antecipado, e no dia 60. E o galeto 35 e no dia 40. Se tiver alguém interessado, procure o ZIG no final do culto. Isso, então, nesse dia 12 de novembro, nós vamos ter a confirmação jubilar aqui também. Então, daqui a pouco já vai sair os convites, 25 anos de confirmação e 50 anos de confirmação. Então, se vocês também conhecem, a secretária, a Emily, ela está perguntando aí para ajudar a encontrar todo mundo, para que o convite chegue nas pessoas, né? E elas possam vir aqui também, nesse culto, agradecer a Deus por essa caminhada também de tantos anos após a sua confirmação. Só lembrando que o Castelo Forte e as senhas, talvez vocês vão ver com outros preços aí, mas ele deveria ser vendido a R$ 35, R$ 37 e a R$ 25 a 100. Mas a comunidade coloca num preço menor aqui, exatamente para facilitar e incentivar a leitura desse material, né? Então, só para dizer isso, se vocês veem em algum lugar mais caro, é aqui que está sendo vendido mais barato para incentivar a leitura, né? Isso. Mas essas já são para o ano que vem? Sim, para o ano que vem. Os novos livros, né? Mais algum aviso? Isso, então, continuando o nosso culto, nos preparando agora para a ceia, e no 144, conforme as estrofes que estão também por aí. Do Salvador.
Assim nos diz esse Jesus, do qual o seu sangue tem poder de remir e sarar. Bem-aventuradas as pessoas que são chamadas à ceia do Cordeiro, de Jesus Cristo, que escutam e se deixam conscientizar para a convocação derradeira, onde Ele mesmo dirá: vinde para a grande ceia de Deus. Assim eu pergunto à comunidade, é sempre bom a gente lembrar, o que é o sacramento do altar? Verdadeiro corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, para ser comido e bebido, sob pão e vinho, por nós cristãos, como Cristo mesmo nos instituiu. Que proveito há neste comer e beber? Isto nos indicam as palavras, dar e derramar em favor de vós, para a remissão de pecados. Por estas palavras nos são dados, no sacramento, remissão de pecados, vida e salvação. Pois onde há remissão de pecados, há também vida e salvação. Convido a comunidade a colocar-se em pé, e assim queremos agora ter também uma palavra de oração. Oremos. Senhor Jesus, perante a Tua presença salvadora, nós confessamos que falhamos de muitas maneiras, mas especialmente na falta de confiança em Ti e no temor a Ti. E isso se reflete no modo como agimos e vivemos, quando não produzimos os devidos frutos da Tua vontade. Senhor, perante a Tua presença curadora, pedimos pelos doentes entre nós. Lembramos especialmente de Getúlio Queires, de Leoni Pereira, de Bernadette dos Santos, de Érico Hort, de Herta Butzke e de Lorena Rinkeldai. Que Tu esteja com estas pessoas, Senhor, com a Tua mão poderosa e curadora. Lembra-te também dos desabrigados, dos atingidos pelas cheias em nosso estado e em todos os estados. Tem misericórdia, Senhor, e acalma a fúria da natureza. Que ela não se volte contra nós e as nossas atitudes. Deus amigo, cuida de nossas famílias, daqueles que nos assistem. Dá que nesta manhã recebemos a ceia unicamente para a nossa salvação. E que ela nos mantenha firmes na caminhada, apesar de todas as dificuldades. Queremos agradecer por tantas bênçãos recebidas. Especialmente agora, agradecemos pela nova oportunidade profissional de Carlos Eduardo de Moraes. Que Tu continue concedendo as Tuas bênçãos sobre ele e sua família. Que ilumine esse novo emprego, essa nova oportunidade. E tudo mais, Senhor, que cada um de nós tem nos nossos corações que quer pedir e agradecer, nós o fazemos orando em conjunto. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E assim entoemos, pedindo pela misericórdia e o auxílio do Senhor, cantando Ó Jesus Cordeiro. Em
você que nos assistiu de casa, receba a bênção de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Queremos agora instituir os elementos